Sejam bem-vindos à 12ª videoaula da disciplina de Libras. Hoje nós discutiremos o papel que as expressões faciais têm na gramática das línguas de sinais e também falaremos sobre a estrutura das frases nessas línguas, obviamente com destaque para a Libras, para a língua brasileira de sinais. Esta videoaula se baseará no segundo capítulo do livro de Liddell e também em uma parte da tese de doutorado da professora Ronice Quadros. Como vimos em aulas anteriores, as línguas apresentam regras que determinam como suas palavras podem se combinar na formação de frases. Em português, essas regras determinam que a ordem mais comum, a ordem canônica, seja a de sujeito, verbo e objeto, que é o que nós ilustramos aqui com a frase ele, sujeito, comeu, verbo, pizza, objeto. Embora essa ordem reapareça em várias línguas do mundo, ela não é universal. Existem línguas que apresentam uma regra diferente, uma ordem diferente, como, por exemplo, o japonês. O exemplo que vocês veem aqui apresenta o sujeito, seguido do objeto e o verbo na posição final. Se nós tentarmos construir em português frases seguindo a regra do japonês, por exemplo, nós vamos produzir uma frase agramatical, né? Vejam, ele, pizza, comeu, não é uma boa frase em português. O mesmo aconteceria se nós impuséssemos no japonês a ordem do português. Nós também produziríamos uma frase agramatical. Então, vejam que as línguas têm regras abstratas que determinam como as palavras podem se combinar, como que elas são ordenadas na formação de suas frases. O mesmo tem sido estudado nas línguas de sinais. Os primeiros estudos acreditavam defendiam, na verdade, que as línguas de sinais apresentavam uma ordem bastante aleatória. Estudos subsequentes mostraram que, apesar dessa flexibilidade, aparentemente a ordem básica seria justamente aquela que também observamos no português, ou seja, sujeito, verbo e objeto. Liddell foi um importante pesquisador que também se debruçou sobre a questão da ordem das palavras na língua de sinais americana. E ele também observou uma grande variabilidade, uma grande flexibilidade na ordem das palavras daquela língua. Isso pode ser ilustrado, por exemplo, com os exemplos do próprio professor Liddell. Vejam que o sujeito da frase que em ASL significa o cachorro perseguiu o gato, pode aparecer em 3 posições diferentes, no início, no meio ou no fim da frase, né? Se a gente olhar para o verbo, a gente observa uma variabilidade também bastante grande em sua posição. O verbo pode aparecer nas frases da língua de sinais americana, no meio, no fim ou no começo. Podemos observar o mesmo em relação ao objeto, ao complemento do verbo, né? Gato, por exemplo, aparece no fim, ou no início, ou no meio. O que o professor Liddell descobriu com o avanço de sua pesquisa é que sempre que as pessoas coletavam dados de sentenças em língua de sinais americana, elas ignoravam as expressões faciais que acompanhavam a produção destas frases. Então, em geral, ao observar essa grande variabilidade, as pessoas acreditavam que as frases significavam a mesma coisa e que as palavras podiam variar sua ordem sem que isso acarretasse qualquer alteração no significado daquelas frases. Dado que, como disse, as pessoas, os pesquisadores apenas coletavam, listavam, registravam os sinais produzidos pelas mãos, ignorando tudo o que acontecia na face e no corpo. Porque nessa época não se sabia que as expressões faciais e as expressões corporais tinham algum valor linguístico para a estrutura das frases. As pessoas nessa época achavam que os surdos eram mais expressivos que os ouvintes e, por essa razão, eles faziam uso de tantas expressões faciais. Elas não imaginavam que essas expressões faciais tinham um papel na gramática das línguas de sinais.
O que a pesquisa do professor Liddell mostrou é que, na verdade, as expressões faciais cumprem sim um importante papel na gramática dessas línguas. Vimos, por exemplo, que o sujeito, nas frases da língua de sinais americana, podia aparecer em diferentes posições. Porém, quando ele aparece, por exemplo, no início da frase, ele é normalmente acompanhado de uma expressão facial que indica que, naquela frase, ele cumpre um papel diferente, que é o que os linguistas chamam de tópico. Né? Então, vejam, não é que a ordem é aleatória, que ela é livre. As palavras são produzidas em ordens diferentes porque as frases comunicam coisas diferentes. E justamente quando o pesquisador Liddell se deu conta de que isso estava acontecendo, ele descobriu que a ordem não era tão livre quanto as pessoas acreditavam. Os estudos dele revelaram também uma sincronicidade entre as expressões faciais e partes da frase, das estruturas sintáticas da língua de sinais americana. Isso ele observou, por exemplo, nas chamadas orações relativas, também chamadas de orações adjetivas. Uma oração adjetiva seria, em português, por exemplo, alguma coisa como que perseguiu o gato recentemente, que é uma oração que descreve, que modifica, que acrescenta uma informação a respeito do elemento que o precede, o cão. Então, estamos falando de que cão? O cão que perseguiu o gato recentemente. Ele voltou para casa. O que o professor Liddell descobriu foi justamente que, durante a produção de orações desse tipo na língua de sinais americana, o sinalizante produz uma expressão facial que acompanha todos os sinais que compõem essa estrutura, que compõem essa parte da sentença. O que vocês veem aqui nas imagens. Enquanto a sinalizante está produzindo a oração adjetiva, e a linha representa justamente que a expressão facial ela persevera, ela continua durante toda a produção dessa parte da frase, essa expressão facial se mantém. A cabeça ela está levemente inclinada para trás, as sobrancelhas levantadas. Então vejam que essa expressão ela acompanha toda a produção da oração adjetiva, da oração relativa, e ela muda quando a outra parte, o outro segmento da frase é produzido. Isso também pode ser observado na produção de sentenças negativas da língua de sinais americana. E o que é bastante curioso é que, se você não produz a expressão negativa durante toda a frase negativa, você acaba produzindo uma frase agramatical, ou seja, uma frase que viola um princípio da gramática da língua de sinais americana. O exemplo que nós temos aqui é a frase em língua de sinais americana: mulher esquecer a bolsa. Eu vou fazer essa frase usando os sinais da Libras, mas lembrando que a frase é da língua de sinais americana. Essa frase em língua de sinais americana, significando que a mulher não esqueceu a bolsa, seria alguma coisa como: mulher não esqueceu a bolsa. Reparem que durante a produção de todos os sinais eu preciso fazer essa expressão facial, esse movimento com a cabeça, para indicar que a frase é negativa. Se eu interrompo essa expressão facial, esse movimento da cabeça, antes de terminar a frase, eu produzo uma frase agramatical em língua de sinais americana, porque a expressão facial, o movimento da cabeça deve acompanhar a produção de toda a frase. As expressões faciais também têm um importante papel na gramática da língua brasileira de sinais. Observamos que as expressões faciais são empregadas para diferenciar tipos de frases. Existem expressões faciais que caracterizam afirmações, expressões faciais que caracterizam perguntas, negações e assim por diante. Aqui vemos que as expressões faciais na Libras, inclusive, diferenciam os dois tipos de pergunta que observamos nas línguas. As chamadas perguntas sim-não e as perguntas QU. Perguntas sim-não são aquelas cuja resposta só pode ser sim ou não. Como, por exemplo, você mora em São Paulo? A resposta só pode ser sim ou não. Perguntas QU são aquelas que têm uma resposta mais livre. E, em geral, elas são formadas por um pronome interrogativo. Elas são chamadas de QU porque, em português, os pronomes interrogativos normalmente começam com essas duas letras, né? Por exemplo, quem, qual e assim por diante, né?
O que nós vamos ver agora é um vídeo ilustrando como as expressões faciais empregadas nas perguntas sim, não e nas perguntas QU da Libras são diferentes. Reparem que a expressão facial empregada durante a produção da pergunta sim, não é diferente daquela que observamos durante a produção da pergunta QU. Na pergunta sim, não, a cabeça está projetada para frente, ao passo que na pergunta QU a cabeça está levemente inclinada para trás e as sobrancelhas franzidas. Vejamos agora um vídeo que é um excerto de um artigo produzido por estudantes surdos do curso de Letras Libras, no qual eles apresentam as expressões faciais empregadas na língua brasileira de sinais para a produção de asserções, de frases afirmativas, frases negativas, frases interrogativas e também frases condicionais. Ele entrou. Vocês viram a frase? No nível sintático, que é o nível da frase, sentenças afirmativas apresentam esta expressão facial como em ele entrou, com este balançar da cabeça. Ele não entrou. Viram a frase? Aquela é uma sentença negativa. Ele não entrou. E esta é a expressão facial. Ele entrou? Viram a frase? Aquela é uma sentença interrogativa, que é uma pergunta, expressa uma dúvida. Ele entrou? E a expressão facial é esta. Se ele tiver um ticket, pode entrar. Viram aquela frase? Aquela é uma frase condicional, porque tem o se. Se tem o ticket, pode entrar. O se é igual a quando? A estrutura das frases da Libras foi pioneiramente estudada pela professora Ronice Quadros. Em seu trabalho, a professora Ronice observou que a ordem do sujeito e do objeto, ou seja, do complemento do verbo, está relacionada ao tipo de verbo que aparece na frase. Já vimos em aulas anteriores que a Libras apresenta pelo menos dois grandes tipos de verbos. Nós temos os chamados verbos direcionais e os verbos não direcionais. Um exemplo de verbo direcional é o verbo ajudar. Esse verbo varia sua forma em função da localização no espaço de sinalização associada ao seu sujeito e ao seu complemento. Então, se eu quero dizer alguma coisa como eu ajudo você em Libras, o sinal ou o verbo ajudar vai começar aqui, partindo de mim, que sou aquele que ajuda, e vai se mover na sua direção, que é a pessoa que recebe a minha ajuda. Se é você que me ajuda, o verbo vai ser produzido de forma diferente. Ele vai partir do lugar que está associado a você no espaço e virá na minha direção. Então, esses são chamados verbos direcionais. Porém, nem todo verbo na Libras apresenta essa propriedade. Verbos como gostar, por exemplo, não podem variar a sua forma em função da localização do seu sujeito ou do seu complemento. Eu não posso dizer alguma coisa como eu gosto e você gosta, por exemplo. Essa é uma sentença agramatical em Libras. E como eu disse, o que a professora Ronice observou é que a ordem do sujeito e do objeto nas frases em Libras, ela depende, ela está relacionada ao tipo de verbo que aparece em cada uma das frases. Vejamos aqui alguns exemplos extraídos da própria tese de doutorado da professora Ronice. Vemos aqui duas frases com verbos direcionais. De acordo com o que a professora Ronice apresenta, a gente pode dizer em Libras algo como João ajuda Maria da seguinte forma. Você pode soletrar a palavra João, apontar para ela, mover o verbo ajudar na direção do espaço ao qual você vai associar o complemento de ajudar, que é Maria, e apontar para Maria. Essa é uma possibilidade de expressar essa frase em Libras. Uma outra possibilidade seria fazer o sinal
de João, apontar para ele, depois fazer o sinal de Maria já no lugar que você vai associar a esse referente no espaço, apontar para ele e, por fim, fazer o verbo saindo do lugar que estava associado a João na direção de Maria. Então vejam que existem duas possíveis ordens para os elementos da frase com verbos direcionais em Libras, de acordo com a professora Ronice Quadros. Ou a gente vai ter sujeito, verbo, objeto, ou sujeito, objeto, verbo. O mesmo não se observa com verbos não direcionais. Frases com o verbo gostar, de acordo com a professora Ronice, só apresentam uma ordem, que vai ser justamente sujeito, verbo, objeto. Então, uma frase em Libras com o verbo gostar teria a seguinte configuração. Você diria João, apontaria, gostar, Maria, apontaria. Uma frase como João aponta, Maria aponta, gostar, de acordo com a professora Ronice Quadros, é agramatical na Libras, ou seja, ela fere uma regra abstrata que determina como as palavras se combinam e como elas se ordenam na construção de frases nessa língua. Resumidamente, vimos então que a ordem das palavras nas frases na Libras está relacionada ao tipo de verbo que essas frases apresentam. Se elas apresentam verbos direcionais, essas frases vão apresentar uma ordem mais variável, porque elas podem aparecer tanto nessa ordem, sujeito, verbo, objeto, quanto na ordem abaixo, sujeito, objeto, verbo. Porém, se a frase é formada por um verbo não direcional, essas sentenças vão apresentar uma ordem mais fixa, dado que a ordem natural, canônica para essas frases vai ser sujeito, verbo, objeto, e a ordem sujeito, objeto, verbo não é permitida e, portanto, vai ser agramatical. Na aula de hoje, nós então exploramos um pouco da função gramatical das expressões faciais. Vimos que na Libras ela tem um importante papel para diferenciar os tipos de frases, frases afirmativas, negativas, interrogativas e assim por diante. E vimos também que a estrutura das frases em Libras, aparentemente, de acordo com o trabalho da professora Ronice Quadros, está relacionada com o tipo de verbo que essas frases apresentam. Verbos direcionais permitem ordens mais livres dos seus sujeitos e objetos, ao passo que verbos não direcionais não permitem. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima videoaula.